Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 9, que diz o seguinte: Glória a Deus. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e anda para tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glória a Deus. Aleluia. Vemos aqui esta passagem tão maravilhosa, pequenininha para nós, que entrando no barco, passou para o outro lado, né? Glória a Deus. Vamos voltar um pouco ao contexto, aonde justamente Jesus estava. Jesus estava justamente em Cafarnaum, e ele ia para a região de Gadara, né? Especificamente, vamos voltar bem aqui para nós entender, capítulo 8. Olha aqui, tá vendo? 28 aqui, versículo 28, no capítulo 8, 28, Jesus expulsa os dois legiões de demônios, 2.000 legiões de demônios. Voltando para cá, Jesus, ele estava saindo de Cafarnaum e ele ia para o outro lado de Gadara, certo? Justamente Jesus chegando ao outro lado, ele expulsou o demônio, os dois legiões, 2.000 antes de 2.000
demônios de legiões daquele homem que estava em Gadara. E Jesus saiu dali e foi expulso daquele lugar. Quando ele foi expulso, ele saiu, vamos voltar agora ao contexto. Ele saiu dali e foi para a região que estava aquele paralítico. Só que aqui não está referindo a região que aquele paralítico estava. Certo? Mas dá para nós compreender e entender que já era em Jerusalém. Ó. Veja, era em Jerusalém. Por quê? Na velha Jerusalém. Quando Jesus sai de Gadara, que é expulsado pelos moradores, e quando Jesus justamente ele expulsa o demônio daquele homem, e ali dá para nós entender que Jesus unicamente só queria... Jesus queria que justamente ele já sabia o que ia fazer em Gadara. E quando Jesus sabia o que ia fazer em Gadara, porque já ia deixar um missionário lá dentro, Jesus já ia deixar um missionário lá dentro, para que aquele missionário pregasse o evangelho para aquelas outras pessoas que estavam ali. Você está entendendo? A gente não compreende as coisas de Deus, os mistérios do Senhor. Mas veja, que Jesus expulsando os demônios daquele homem, daquele jovem, ele já deixou um missionário para que pregasse para a sua família, e sua família já pregasse o evangelho para aquela pessoa. De qualquer forma, aquela família ia ser evangelizada pelo poder do Senhor, pelos milagres de Jesus. Você está entendendo? Porque para onde Jesus ia, nas aldeias e nas regiões dali, da província de Israel, em todas as regiões que tinha da época ali, era só ali onde Jesus ficava. Então, neste contexto, né? Agora vamos voltar um pouco para cá. Jesus sai dali, expulso, e vai para a região de Jerusalém. Para o outro lado, ele sai de Cafarnaum para Gadara. Sai de Gadara, vai para Jerusalém. Você está entendendo o movimento? E entrando no barco, passou para o outro lado da sua cidade. Meu irmão, isso é tremendo. Veja. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus já tinha chegado com o discípulo de Gadara. E Jesus, vendo a fé deles, disseram ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Olha como Jesus tinha poder para perdoar pecado, se ele estava em corpo. Aí Jesus tinha poder para perdoar pecado, mesmo no corpo. Glória a Deus por isso. E eis que alguns dos discípulos disseram: Ide entre si. Ele blasfema, porque justamente só podia perdoar pecado, eles entenderiam que era só Deus. E Jesus veio para quebrar essa separação, porque Jesus era justo e santo, sempre foi justo e santo e sempre será santo. Entendeu? Ele estava no seu corpo, manifestando a sua obra e a sua fé, manifestando a cura, os milagres, tudo, mas
ele era totalmente santo. Você está entendendo? Mesmo no corpo. Este corpo, o corpo que nós temos, a mesma forma a mesma matéria. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: por que pensais mal em vossos corações? Certo? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Aleluia! Vamos continuar um pouco bem aqui para frente.